Saudações, gente bonita, Mestre Leider falando, um dia maravilhoso no estado de Goiás, 20 graus, são 7h30 da manhã. Quando eu fui dormir, eu tava meio resfriado, acordei com a garganta doendo, quer saber, foda-se, para isso que serve a dipirona. E minha mãe quer fazer pão de queijo, de tofu de amendoim, e para isso ela precisa de polvilho. E na verdade eu gosto muito. Ela faz os pão de queijo de tofu, tanto de soja quanto de amendoim, que é uma delícia. E resfriado é resfriado. Se a gente ficar derrubado por causa de resfriado, fala sério, né? Agora, deixa eu falar para vocês sobre quem tá derrubado, mas com gosto de gás, os Estados Unidos da América. Como assim piora, Leila? Deixa eu explicar para vocês como piora. A dívida pessoal, falando de dívida família, na dívida pessoal, nos Estados Unidos chegou a 25,365 bilhões de dólares. Cada cidadão nos Estados Unidos deve 75.445 dólares em média. A dívida do setor público federal, do governo federal, do governo dos Estados Unidos, está em 34 trilhões e 200 bilhões de dólares. O total da dívida dos Estados Unidos está em 97 trilhões e 600 bilhões de dólares. E isso porque não está contabilizado direito a dívida externa, que já ultrapassa os 20 trilhões de dólares. E o déficit, que é de 34 trilhões de dólares. Quer dizer que se você soma o total da dívida externa, mais o déficit em transações correntes, estamos próximos a um valor entre 130 e 140 trilhões de dólares de dívida. Nenhuma nação sobrevive sob esses termos. Aí tem gente que fala, mas é dívida na própria moeda. Não tem como quebrar. Deixa eu explicar para vocês. Os Estados Unidos consomem 3 de cada 4 produtos industrializados importando. As reservas internacionais do país são absurdamente ridículas, de pouco mais de 50 bilhões de dólares. Com as importações superando as exportações de mais de 1 trilhão de dólares, isso quer dizer que o dinheiro que eles têm em moeda estrangeira e ouro dá para bancar as importações por 10 dias. E aí, eles vão viver de quê? Os Estados Unidos vivem de crédito. Estados Unidos vivem de crédito. Não é só uma economia fundada na dívida, é uma economia que vive de crédito. Se eles perderem esse crédito porque não conseguirem pagar a dívida, os Estados Unidos simplesmente não têm mais como existir. E isso não é uma torcida, não, isso são fatos. Goste-se ou não, a realidade é essa. A realidade é que os Estados Unidos estão ignorando por muito tempo. Mas não vão poder ignorar o resto da vida. Antes de falar sobre os Estados Unidos, deixa eu explicar essa quantidade de carro aqui, luto. Uma senhorinha aqui da comunidade foi dormir bem, pelo que o povo comenta, né? A vantagem de comprar pão na mercearia do bairro é que você fica sabendo das coisas. E aí ela dormiu e não acordou. Que eu acho que é uma das melhores maneiras de fazer o passamento, né? Dormindo em paz, sem, né, grandes sofrimentos. Mas, aproveitando a referência, os Estados Unidos não vão fazer o passamento dormindo em paz. É nítido isso. Conforme vocês devem ter percebido, e eu sempre recomendo, cheque o US Debit Clock. Ele é impressionante na quantidade de dados que ele traz e que mostra o estado caquético da economia dos Estados Unidos. Não é completo. Falta déficit em transações correntes e umas coisinhas mais, mas é um site fácil de ler, de leitura muito simples,
muito pedagógico, muito instrutivo da situação dos Estados Unidos da América. Por que que eu sempre estou falando da dívida pública, da dívida financeira, né, das instituições e tal? Por que que hoje, especificamente, eu me dediquei à dívida das famílias? Cara, eu adoro a periferia por causa disso. Nem em qualquer bairro que você anda encontra galinha no meio da rua, não. Esse é um sintoma dramático de um país despedaçando. O dado que eu falei lá no começo, que num trimestre a dívida cresceu espantosos 225 bilhões de dólares, ela é até ofuscada por outro dado que é muito mais perigoso. Nos últimos 3 anos, a renda das famílias nos Estados Unidos aumentou 5%, o que é menos que a inflação nesses últimos 3 anos. Então, ainda mais se você considera a inflação real. A inflação oficial dá mais de 5%. E a inflação real que os Estados Unidos estão passando chega próximo de 25% em 3 anos. Porque ela vai se acumulando, né? A inflação real está na faixa de 7, 8% ao ano. Então quer dizer que as famílias estão 20% mais pobres do que 3 anos atrás. Mas o problema é muito maior. Se por um lado a renda cresceu para baixo, porque na prática ela caiu em relação à inflação, por outro, a dívida cresceu 23%. Então quer dizer, em 3 anos, as famílias americanas ficaram 20% mais pobres e ao mesmo tempo perderam 23% do seu patrimônio para a dívida. Porque se a dívida cresce mais rápido do que a renda, cara, nós temos um problema, e um problema muito grave. É insustentável dívida crescer mais do que a renda. Mas a ideia da dívida, da usura, é exatamente essa, cara. Roma caiu por isso. Tem lá as teorias sobre o envenenamento de chumbo, cristianismo. Não. A queda de Roma se deu por duas questões econômicas básicas. Número 1, a produtividade não crescia, certo? Para a produção crescer, a produtividade tem que crescer, ou então o número de trabalhadores, né, de empresas e tal, tem que aumentar. Só que a partir da conquista da Dácia, Roma não conseguiu novos escravos, porque dependia de guerra. Já falei muito sobre isso. Não tinha jeito de expandir pelo leste por causa dos germânicos. Não tinha jeito de expandir pelo norte, também por causa dos germânicos. Não tinha jeito de expandir pelo sul, porque por causa dos Saaras e dos Núbios. Não tinha jeito de expandir para o oeste, porque lá estava o Atlântico. Então, atingiu o máximo do seu tamanho, certo? O máximo do seu tamanho, não tinha mais como expandir economicamente. E a produtividade não crescia. Porque o ruim das sociedades escravocratas, o péssimo, o Brasil é uma sociedade semi-escravocrata, até hoje, né, que o patrão, o sonho dele é ter escravo. A nossa elite sonha em ter escravo, não trabalhador, cara. Trabalhador aqui nesse país é tratado igual cachorro. Então o objetivo do patrão é ter escravo, não é ter trabalhador, não é ter consumidor. Se você vê esses papinhos de merda desses políticos liberais, você sempre vê referência a isso, certo? Cara, é um discurso tosco que, do ponto de vista econômico, ele é catastrófico. Mas vamos lá. O que acontece em Roma? Não pôde conseguir novos escravos, a produtividade do trabalho era baixíssima, diferente do Império Han chinês, que o Império Han surgiu mais ou menos na mesma época de Roma, né? Os chineses Han.
O país surge por volta de 500 a.C. E Roma, o Império Romano também surge por volta do ano 500. A diferença é que em 1000 anos a China avançou muito em tecnologias técnicas, conhecimento e ciência. O Império Romano não. O Império Romano, a China não tinha escravidão. Essa é uma coisa fantástica. A maioria das sociedades asiáticas não conhecia trabalho escravo. Então a China não conhecia a escravidão. Isso fez com que a produtividade do trabalho ao longo de 1000 anos crescesse, a tecnologia e tal, né, crescesse, aumentasse. O que possibilitou a China se tornar um potente, tanto que existe até hoje. Roma não. O trabalho escravo não é produtivo, por razões óbvias, né? E aí, Roma, para conquistar novas tecnologias, dependia de conquistar novos povos. Quase toda a tecnologia que tinha em Roma foi roubada de alguém, de algum povo. Como o Império Romano deixou de existir, não só não era mais possível conseguir mais mão de obra escrava, como ter acesso a novas tecnologias, que ela mesma não produzia. O resultado foi dramático e Roma foi do auge no século III, a ruína no século V, em 200 anos. É impressionante. Só que os Estados Unidos vai ser bem menos. Os Estados Unidos atingiram o auge no pós-guerra, em 1950. Vão deixar de existir nessa década. A produtividade do trabalho nos Estados Unidos também cresce muito pouco. Certo? O trabalho improdutivo, assim como em Roma, a maior parte do trabalho em Roma era improdutivo. Eram escravos que trabalhavam na casa dos senhores, né? E tal. A maior parte do trabalho em Roma era improdutivo. Nos Estados Unidos, a maior parte do trabalho também é improdutivo. Não é indústria, não é comércio, não é agricultura. São traders, developers, Ubers, sabe? É um trabalho improdutivo, que não produz riqueza. Só que, diferente do que aconteceu em Roma, a gente tem poucos registros de como o declínio aconteceu de fato na vida das pessoas. A decadência, a debacle dos Estados Unidos está sendo registrada ao vivo e em cores. Ok, que muita gente não quer ver. Muita gente não quer ver. Mas que está acontecendo, tá. E essa é a situação. Pensa num país cuja renda real, descontada a inflação, caiu 20%, cujo endividamento subiu 23%. Quer dizer, a dívida não é só impagável do ponto de vista do governo federal, dos governos locais, regionais, das instituições, das empresas. A dívida é impagável do ponto de vista das famílias. As famílias estão vivendo de dívida. E aí o que os Estados Unidos estão fazendo? Para controlar a inflação, o liberalóide, só sabe controlar a inflação aumentando juros para reduzir o consumo. O problema dos Estados Unidos é que o consumo quase todo é a crédito. Certo? É basicamente consumo a crédito. Então, se ele aumenta o juro, você reduz o consumo presente, ok. Mas você aumenta também enormemente o valor da dívida passada. Certo? Indexado em juros. Então os juros vão ficando caros e a pessoa sem comprar mais nada, não é que ela esteja comprando mais alguma coisa não. É que ela já comprou. A dívida dela vai aumentar. Quer dizer, ela não adquire nenhum novo bem, nada de novo vendido pelo comércio, ofertado pelo setor de serviços, produzido pela indústria ou pela agricultura. Nada de novo é produzido. Mas a dívida aumenta. Então uma parcela cada vez maior dos recursos vai para pagar essa dívida, que não gera riqueza. Quer dizer, não gera para o setor produtivo, para a economia real. Para o setor financeiro, que é quem embolsa esse dinheiro,
quem comanda os Estados Unidos, tá tudo bem, cara. Para eles tá ótimo, eles estão ganhando muito dinheiro. Por isso que, apesar de tudo, por isso e por fraudes, né? A bolsa tá subindo. Apesar dos Estados Unidos estar desmoronando, desmontando, apodrecendo, enferrujando, se desfazendo, a bolsa está subindo. Mas como é que pode a bolsa estar subindo? Porque a lógica da bolsa não tem relação nenhuma com a economia real. Nenhuma. Certo? O setor financeiro, para os financistas, está tudo certo, cara. Ainda que para o restante do país esteja tudo errado. É a lógica do câncer. O que é câncer? São células que se reproduzem descontroladamente, se alimentando do restante do organismo. Isso é um câncer. A célula não produz nada para o organismo e se alimenta dele. O organismo entra em colapso e morre. O capitalismo financeiro, o capitalismo, né? Não vamos dar adjetivo para o capitalismo, é um capitalismo. O capitalismo é um câncer. É um câncer. Esses dias eu vi um desses manés, esses idiotas, né? Eu nem lembro qual rede, acho que era no Insta. O capitalismo tirou, regime que mais tirou pessoas, o sistema que mais tirou pessoas da pobreza no mundo. Eu ia discutir. Falei, cara, quem tirou 800 milhões de pessoas da pobreza no mundo foram os chineses, e eles não são capitalistas. Mas eu lembrei de uma coisa que eu mesmo falo. Discuta com um idiota e você só prova que são dois. Não adianta discutir com um imbecil. O cara pode ser troll, o cara pode ser bot, o cara pode ser realmente só um babaca. Então não compensa discutir com essa gente. Certo? Capitalista sem capital, pobre de direita. Não perca o tempo. Eu tô aqui, tem meu blogzinho, meu canalzinho. Pequenininho, cara. Vocês estão vendo, ele é miúdo. 3.000 pessoas. Eu não tô aqui pra convencer ninguém, não. Eu tô aqui pra dizer a verdade. O meu papel é dizer a verdade. Se a pessoa quer acreditar ou não, eu não vou ficar ofendido. Paciência. Né? Tô aqui pra dizer a verdade. E a verdade, gente, é que ninguém gosta de vídeo muito longo. E que eu creio que meu público, inclusive bastante inteligente, obrigado. Aliás, se você puder, sei lá, curta, né? Like é de graça, dá aquele joinha, compartilhe. Que vocês podem ter certeza que o YouTube não vai fazer isso por mim. Então curta, compartilhe e tenha um ótimo dia. Até mais. Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando o processo de fabricação do tofu de amendoim e tudo dando certo também do pão de queijo e tofu de amendoim. Fiquem em paz. Como último recado, esse é o nosso Pix. Para quem mora fora do Brasil, nosso PayPal é o mesmo endereço. Palestina livre, sempre, do rio ao mar. E saudações vascaínas para todo mundo. Até a próxima.